Olá pessoal, bom dia, professor Avelino aqui, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre as teorias políticas do John Locke. Na aula anterior nós falamos do Thomas Hobbes e hoje nós vamos falar de mais um contratualista, que é o Thomas Hobbes, para a gente fechar posteriormente com o Jean-Jacques Rousseau, tá bom? A primeira coisa aí que nós temos que ter em mente é que as concepções políticas do filósofo John Locke são muito diferentes e, em certo sentido, até mesmo opostas à teoria do poder absoluto do Estado, que é defendida pelo filósofo que a gente viu anteriormente, né? O Thomas Hobbes. Muito pelo contrário, pessoal, do Estado ter esse poder absoluto, o John Locke ele vai dizer que os seres humanos, em sua condição de natureza, diferentemente da proposta pelo Thomas Hobbes, né? De que no estado de natureza, a guerra generalizada, o homem é o lobo do próprio homem, né? O homem age apenas para a satisfação dos seus desejos e etc. O Thomas Hobbes, aliás, o John Locke, perdão, ele vai dizer que no estado de natureza ou na condição de natureza, os seres humanos são livres e iguais, sendo cada um senhor de si. Olha só, com pleno direito de gerir a própria vida conforme a razão e a sua vontade. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os seres humanos possuem a razão necessária à condução autônoma da sua vida, sendo ainda capaz de identificar racionalmente que todos os demais seres humanos da espécie têm os mesmos direitos, tá? Então, para o John Locke, todos os seres humanos são livres e iguais, tá? E cada um é senhor de si. Cada um pode cuidar de si mesmo. Cada um possui a razão necessária à condução autônoma da sua própria vida. Não seria necessário um terceiro ou um Estado para gerir a sua própria vida. Mas, a gente vai ver mais na frente, para proteger a sua própria vida. Para proteger a propriedade privada como um todo. Tá? A gente vai ver essa ideia aí, esse conceito de propriedade privada no John Locke. Tá? Dessa forma, diferentemente do que observa as teorias do Thomas Hobbes, o estado de natureza não seria definido pelas constantes disputas entre os seres humanos, tá? Mas sim pelo fato de que cada ser humano reconhece em todos os outros a sua liberdade. Essa é a concepção do John Locke. Sob essa perspectiva, quando alguém comete um assassinato ou pratica qualquer ação que implica prejuízo a outro ser humano, essa pessoa está violando um direito natural e comete um crime contra a humanidade, né? Então, para o John Locke, né, não trata-se dessa generalização, dessa guerra generalizada do homem ser o lobo do próprio homem. No entanto, acontece essa transgressão, né, contra o estado de natureza, que é considerado aí um crime contra a humanidade, né? Quando há essa violação do direito natural, tá? Quando alguém, um desses seres humanos, desses indivíduos, violam, tá, esse direito natural, ele está cometendo um crime, né, contra a humanidade. Segundo Locke, os seres humanos são proprietários de sua própria pessoa e possuem ainda direito de usufruir dos recursos disponíveis na natureza mediante o trabalho, atividade com a qual se apropriam particularmente em modo legítimo daquilo que é ofertado pela natureza ao conjunto da humanidade. Ou seja, se você, enquanto indivíduo, a natureza está aí para todos os seres humanos, mas você, enquanto indivíduo, vai a um determinado pedaço de terra e você emprega ali, né, empreende a sua força de trabalho, transformando aquele pedaço de terra ou aquela parte da natureza, ela vai tornar parte da sua propriedade, né? Então ela passa a ser propriedade sua a partir do trabalho, certo? Esse estado de natureza, porém, seria marcado pela inconveniência de eventuais transgressões contra os direitos naturais, tá? Os quais resultam em punições e conflitos nos quais os seres humanos seriam movidos pelas paixões, pelos desejos. Para superar as inconveniências dessa condição natural, e que os seres humanos, né, formam a sociedade política. Então, em busca de superar essas inconveniências, essas eventuais transgressões, que sim, vai surgir, eles criam a sociedade política, né? Eles formam a sociedade política por meio do estabelecimento de um contrato social.
a sociedade política, no entanto, não significa a negação dos direitos naturais. Ao contrário, ela é criada para assegurar a liberdade e a igualdade dos indivíduos, ou, em outras palavras, para preservar os direitos individuais. Então, a sociedade política ela é estabelecida, o contrato social é estabelecido para o John Locke, não para negar os direitos naturais, muito pelo contrário, tá? Ela é criada para assegurar os direitos naturais, que são a liberdade, a igualdade dos indivíduos, tá? E preservar esses direitos, né? A preservação desses direitos individuais. Nessa perspectiva, o Estado é concebido por Locke como uma associação de proprietários de si, ou seja, um conjunto de indivíduos que são proprietários de si mesmos, que cuidam e regem as suas próprias vidas, sem intervenção de um terceiro, cujas ações jamais podem ser voltar contra a liberdade dos indivíduos. Tá? Essas teses filosóficas de John Locke lançam as bases da teoria política liberal, tá? Delimitada pela noção de igualdade e de liberdade jurídica, de igualdade jurídica entre os seres humanos e pela colocação dos indivíduos, dos direitos individuais, do primeiro plano das preocupações políticas. Tá? Sob o ponto de vista prático, é possível notar a larga influência do liberalismo político na organização política das atuais democracias representativas. Para muitos filósofos, porém, teses liberais como as de John Locke ignoram as desigualdades sociais concretas que existem na sociedade contemporânea, assim como limitando o papel do Estado à proteção dos direitos individuais, não consideram a necessidade de políticas públicas voltadas para a solução dos problemas sociais. Ou seja, pessoal, o John Locke, ele vai ser aí, né, a gente pode chamar de um dos pais aí do que a gente vai chamar de liberalismo, tá? Ele acredita que no estado de natureza os seres humanos possuem a razão necessária à condução da sua própria vida, cabe ao estabelecimento de uma sociedade política ou de um Estado, né? Ou de um contrato social, não por causa da natureza humana, segundo Thomas Hobbes, tá? Qual o homem é o lobo do próprio homem, haveria guerra generalizada, mas, né, há a necessidade de estabelecer uma sociedade política porque há paixões, né, há inconveniências, né, há eventuais transgressões contra os direitos naturais, né, a liberdade, a vida, a propriedade privada. E devido a essas eventuais transgressões, é necessário, né, estabelecer aí a formação da sociedade política, do contrato social. Uma vez feito isso, o que acontece? Cria-se aí uma associação de proprietários de si, ou seja, cada indivíduo é proprietário de si. No entanto, né, o contrato social, a sociedade política, ela não significa que vai negar esses direitos naturais. Muito pelo contrário, ela é criada para assegurar esses direitos naturais, né? A liberdade, né, o direito à vida, o direito à propriedade privada. Então, em suma, pessoal, o Locke, ele não é a favor de um Estado absoluto, como propora o Thomas Hobbes. Esse Estado teria aí, né, um certo poder, né, o Leviatã, de reger a vida de todos os outros indivíduos, né, e de ter o controle absoluto do Estado, né, para governar a vida dos indivíduos. Muito pelo contrário, o Thomas Hobbes vai dizer que todos os seres humanos são dotados de razão, né, isso o John Locke vai dizer, e cada um pode, né, segundo a sua razão, é senhor da sua própria vida, né? Então, o contrato social nada mais é do que uma associação de proprietários de si mesmo. Então, nós não precisamos de um terceiro regindo e governando todas as instâncias da nossa vida, mas apenas, né, para assegurar a nossa vida. Veja bem, né? Então, não se trata para o John Locke um órgão que irá ter poder absoluto, como propora inicialmente o Thomas Hobbes, mas sim de um órgão, né, de uma associação de proprietários de si, e que esse contrato ele não vai dissolver os direitos naturais, ele vai assegurar os direitos naturais, a vida, a propriedade privada e outros, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso, até a próxima aula. Um abraço.